Senhoras e senhores, estamos de volta, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. Seja bem-vindo, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo. A casa é do Cauê, mas a mesa, como a gente sempre fala, é nossa. Ela já é um ativo do podcast, né? Exatamente. Então é nossa. E é sua também. É isso aí. Vai se ajeitando aí, tá? Onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. E a gente vai ter um bate-papo muito legal hoje, mas antes da gente começar, vocês já sabem, vocês podem até repetir com a gente aí o que está de graça. O que está de graça? O like! O like está de graça, então curtir, que mais, Vini? Comentar, compartilha. E olha só, além do like, olha essa promoção que incrível. A gente tem que frisar ela, não tem jeito. O like de graça, e se você comentar, você ainda ganha oração. Nossa. Olha só, cara. Pelo amor de Deus. É um podcast que faz isso. Aí eu te pergunto, que podcast faz isso? Podcast que faz isso. Nenhum, é só a gente mesmo. E ó, a gente ora de verdade pelos comentários, viu? É isso aí. Então você que está nos assistindo ao vivo, aproveita, vai deixando comentário no chat, o que está achando do episódio, tá? Instagram, @Juntos na Mesa, não deixe de seguir a gente lá, estamos quase chegando a 1000 inscritos lá no Instagram. Obrigado a todo mundo que nos segue, todo mundo que compartilha o Juntos na Mesa, é isso aí, gente, vamos continuar nessa pegada. No YouTube, então não deixa de se inscrever, tá? A gente quer crescer também o número de inscritos no YouTube e lembre-se de dar uma olhadinha aí se você já é inscrito, né? Às vezes o YouTube desinscreve algumas pessoas, Isso. Então dá uma olhadinha, vê se você está inscrito de novo. Ativa o sininho por precaução, para não perder nenhum Não precisa vídeo. comprar aquele sininho aqui para deixar aqui na mesa. Então toda terça-feira às 20 horas tem um episódio novo, inédito, para abençoar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Então hoje nós temos uma convidada. Uma convidada especial, né? Veio de longe. Veio de longe. Veio de onde mesmo? Pode falar. Piratininga. Piratininga. É que eu confundo com outra cidade. 600 quilômetros daqui, Isso. mais ou menos. Veio de Piratininga, fazer parte dessa mesa aqui, deixar essa mesa mais especial do que a mesa já é, né? É isso aí. Então, sem mais delongas, recebemos aqui na nossa mesa Raquel Rory. Aê! Bem-vinda. Obrigada. Cauê, dê as boas-vindas aí para nossa Seja convidada. bem-vinda. Como o Rafa falou, a casa é minha, mas a mesa é nossa. Se sinta-se à vontade para falar aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração, aquilo que Deus tem queimado no seu coração, sabe? Então, creio que hoje o bate-papo vai ser muito produtivo, igual os outros que nós tivemos. Vai ser muito edificante, vai edificar muito a vida das pessoas que estão escutando. Então, cara, fique à vontade, de verdade, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Aqui a gente costuma falar que não é um podcast, é um bate-papo. A única coisa que tem é que tem umas 3 câmeras ali só e tá tudo certo, mas você já tá acostumado com câmera, então tá tudo certo, assim. Eu creio que ela nem tá nervosa, tá bem de boa. Tá bem de boa. Ela só... Obrigado. Já comeu uma balinha ali, daqui a pouco entra na corrente sanguínea no açúcar e dá uma acalmada. Então tá tudo certinho. Então fica à vontade. Muito obrigado por dispor do seu tempo, dispor da sua pessoa por estarmos aqui conosco aqui. Muito obrigado mesmo de coração. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Amém, glória a Deus. Amém. Antes de iniciar, vamos fazer orar? uma oração, né? Rafa, ora hoje? Ora Amém? sim. Amém. Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por esse dia, Senhor. Por estarmos mais uma vez aqui nessa mesa, Senhor. Sabendo que o Senhor está aqui conosco. Sabendo que nós podemos compartilhar, Senhor, desse momento entre irmãos, ó Pai. Mas compartilhando contigo a mesa, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir para que o Senhor venha derramar das suas bênçãos sobre nós. Que teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Que tudo que dissermos aqui, Senhor, não seja somente do nosso interior, do nosso eu, da boca para fora, Deus, mas que sejam as suas palavras de vida em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, ó Deus, que o Senhor possa tocá-los, que a tua palavra possa penetrar nos corações, Senhor. Usa a nossa vida, ó Pai, para que, através desse bate-papo, que vidas possam ser tocadas, curadas e transformadas, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Abençoa a nossa convidada, Pai, abençoa o Vini, o Cauê, Tainá que está aqui na produção, a minha vida, ó Deus. Te entregamos, Senhor, tudo que é devido, a nossa adoração, o nosso tempo, a nossa disposição para Ti, ó Deus. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Bora? Bora? Então bora. Bora. Como você falou que você assistiu alguns trechos do Rafa,
ela não assistiu o trecho mais importante, que era o trecho da pergunta. Então, Ela não tá preparada, será? eu acho que ela tá. eu É acho bom ela que a tá. minha resposta e minha reação vai ser genuína. Olha Aí, só. tá vendo? Não peguei spoiler. Aí, ó. Que rufem os tambores, que pergunta A gente costuma falar que foi uma das perguntas que a gente... Foi base pra gente colocar o nome do podcast. E a gente queria saber de você, o que é mesa pra você? O que é estar na mesa? O que é um tempo de mesa? O que a mesa significa pra você? Comunhão. A gente fala muito isso lá na base, sobre a gente ter tempo de mesa, sabe? Então, nossa, aquela semana tá cheia. A gente junta na mesa para dar uma relaxada junto. É lugar onde tem conversas profundas, é lugar onde tem resolução de conflitos, é lugar onde há descanso. Para mim, estar junto na mesa é comunhão. Acho que talvez é melhor. Relacionamento. Rapaz. Você viu? Genuína. Não assistiu nenhum. Exato. E casou com que todos os que... Porque acho que os últimos 4, 5 que nós gravamos, todas as pessoas, quando terminava de falar, falavam a mesma palavra que você falou no final. Relacionamento. Relacionamento. A mesa é lugar de relacionamento, é lugar onde você senta e você tem um particular com a pessoa. Sim. Um lugar onde você olha no olho, onde você fala assim, cara, eu não sou superior, mas eu sou aqui para te servir, sabe? Porque eu acho que quando você está conversando com a pessoa, você está servindo de algo para aquela pessoa, mesmo que você fale assim, cara, eu não tenho nada para oferecer. E uma das músicas que a gente gosta é um trecho que ela fala assim, eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Então, é o que a gente costuma falar, cara, nós não temos nada para oferecer. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, e nós temos falado sempre isso, cara, nós temos a melhor coisa do mundo, que é Jesus, que é o pão da vida. Que é o pão da vida. Então, Pegando esse gancho falando sobre a mesa, você lembra de alguma mesa marcante para você? Algum momento que você teve que sentar à mesa com uma pessoa ou mais de uma pessoa? Ou pode ser um momento alegre, um momento triste, um momento de reflexão, um momento que te ajudou a amadurecer de repente? Você lembra de alguma mesa específica na sua vida? E mesa, quando a gente fala, não precisa ser necessariamente A a física, né? Aquele tempo de conversa, aquele tempo de sentar com alguém, né? Na minha casa, a gente não podia assistir TV na hora do almoço, pra gente comer junto, assim, quando dava, né? Porque você vai crescendo, o horário de sair da escola vai mudando. Mas eu lembro de muitas vezes que a TV era desligada pra gente ter tempo de mesa junto, porque talvez era a hora que tava todo mundo lá pra poder. Então, eu gosto muito disso. Mas a base que eu cresci, eu fico pensando até onde eu conto das histórias, porque daí é spoiler pra quando vocês fizerem pergunta, tipo, quem você é? E aí eu vou falar da minha vida. Mas eu sou filha de missionários e eu cresci em bases missionárias, né? E aí a base que eu cresci tinha muitas mesas redondas. Então a ideia das mesas era uma base que era sítio, e aí tinha umas mesas redondas nos meios comuns e algumas mais distantes. E aí a gente ia para elas para meditar, ou para ter tempo de discipulado, para ter boas conversas. E aí quando veio a pergunta, tipo, você lembra de uma mesa? Foi a primeira coisa que eu lembrei, são das mesas redondas, porque aquelas mesas redondas construíram muito do que eu vivo em missões hoje, ou dos pensamentos que eu tenho hoje. E não só, tipo, da parte espiritual, mas de bons momentos, de boas jogadas de Uno, de bons momentos com pessoas, assim. Eu lembrei das mesas redondas, de bons devocionais, tempos que eu tive sozinha com Deus nelas também. Então, eu acho que a primeira coisa que veio na minha cabeça foram as mesas redondas da base que eu cresci. Então já emenda na sua história. Aí, já emenda falando quem é a Quem é? Raquel. Oi, eu sou Raquel Roriz, tenho 29 anos, sou missionária de tempo integral na Jocum, Jovens com uma Missão. O Rafa é da Jocum, ele já passou por aqui. Sim. Vai assistir o episódio do Rafa. Aê. Se você não assistiu o episódio do Rafa, porque ele é incrível. Não é porque ele é meu amigo, ele é incrível mesmo, ele é muito admirável. Então, vai ver o episódio do Rafa. E meus pais são missionários desde antes do meu nascimento. Então, eu sou a filha mais velha de 4 irmãos. E eu nasci, os meus pais já viviam a vida em missões. Então, a vida de missões é tudo que eu conheço desde do princípio, e muito provavelmente é tudo que eu vou conhecer até o final da minha vida. Eu sou comunicadora. Dentro de missões eu trabalho com comunicação, e isso envolve design, fotografia, ilustração, enfim, tudo que envolve, da parte documental também. E eu sou apaixonada pelos meus irmãos, então sempre que eu posso eu falo deles, eles são maravilhosos.
Eu sou a única mulher dos 3 e eu sou apaixonada por povos, dentro de missões, né? Toda a questão de tudo que Deus tem falado comigo ultimamente é sobre comunicar os povos. É a questão de Provérbios 31, que fala sobre dar voz a quem não tem, enfim. Acho que aquele versículo é um dos meus favoritos da Bíblia, é o que guia, assim, a minha base de muitas coisas. Então, eu sou apaixonada por povos e Deus tem compartilhado muito comigo formas de chegar até eles, usando as coisas de comunicação que eu trabalho, desde ilustração, estou começando a estudar coisas sobre animação também, a fotografia, tudo para chegar até povos, usando ferramentas para chegar até eles, né? O foco são eles e Deus tem me dado ferramentas para chegar até lá com isso. E por que a comunicação? O que te despertou? Foi alguém que lançou isso para você ou despertou sozinha? Então, quando eu cresci indo para campanhas de King's Kids, que é uma campanha que você tem tipo em férias. Tem lugares que tem grupo rede, que você vai durante um ano, mas onde eu cresci eu podia participar em janeiro e em julho. E aí eu acho que na segunda ou na terceira campanha que eu fiz, eu tive muita certeza do meu chamado missionário. E é muito engraçado, porque tipo, não é porque eu cresci em missões. Lá em casa eu sou a única que está em missões. Os meus irmãos não estão. Um trabalha empresário, o outro está terminando a faculdade, eles não vão vir para missões. Deus foi muito claro comigo que era onde Ele me tinha. Crescer em missões não foi o que me fez seguir esse caminho, mas a palavra de Deus, assim. Desde que eu tinha uns 9 anos de idade, eu tinha muita certeza que esse caminho era o que eu ia seguir. Quando eu me tornei adolescente, Deus começou a falar comigo sobre comunicação. Só que naquela época, a gente não tinha muitas pessoas trabalhando com comunicação e missões. Então, eu lembro de uma conversa que eu tive com meu pai, que foi muito legal. Tipo, eu falei, pai, Deus está falando que eu vou trabalhar com comunicação e que eu vou ser fotógrafa. E meu pai olhou assim para mim, eu acredito que você tem relacionamento com Deus e que Ele fala com você. Eu não faço ideia do que você vai fazer. Porque, 15 anos atrás, você não fazia fotografia em missões nunca. Fotografia não era uma ferramenta, né? Pelo menos no interior do Ceará, onde eu crescia. Já tinha gente fazendo isso em outros países, mas aqui não era uma coisa forte. E eu lembro que para mim foi muito forte, porque mesmo que ele não entendia, ele me apoiou. Ele me deu a minha primeira câmera, ele falou, legal. Vai, descobre com Deus o que Ele tem para você nisso. E aí eu achava que era só fotografia, mas com o passar dos anos, a fotografia ainda é talvez uma das maiores ferramentas, principalmente para trabalhar com mulheres, que é uma das coisas que Deus mais fala comigo, assim. Eu tenho um projeto chamado Suas, que vem de suas da gente ser dele, da gente se ver com a identidade dele e a visão que ele tem através, né, disso. Mas desse tempo eu me tornei designer dentro de missões, porque a gente acredita que todas as áreas, Deus se revela em todas as áreas. E a gente segue o maior comunicador de todos, né? A Bíblia, tudo é comunicação. A partir do momento que a gente nasce, a gente se comunica de alguma forma. E a Bíblia começa com haja luz. A Bíblia começa com e disse Deus. E tudo foi comunicado a partir dali, né? Então, Deus tem trazido e tem me dado ferramentas de comunicação para servir dentro de missões. E eu acho isso incrível. Então, eu não sei certinho isso. Eu posso te falar, um dia eu decidi que eu ia ser designer. Eu não desenhava até 8 anos atrás. E aí eu estava numa escola dentro da Jocum, e aí eu descobri que eu podia estudar e saber desenhar e ser ilustradora. E aí hoje eu trabalho com amigos que a gente tem feito trabalhos sobre refugiados, porque eles não podem aparecer, então a gente consegue desenhá-los. Então, assim, são coisas que foram surgindo com o tempo, com o passar dos anos. Então, eu não sei te falar. Esse dia foi o dia que foi decidido. Eu sei sobre a foto, eu sei sobre a minha adolescência, mas, assim, as coisas foram vindo com o passar desses últimos... Eu vim para missões com 18 anos, então, nesses últimos 11 anos, as coisas foram sendo construídas, assim. Legal. Eu ia fazer uma pergunta, me aguçou aqui a questão do trabalho com a ilustração com o pessoal do Refugiados. Você pode falar um pouquinho? Posso. Ano passado, eu estava com um seminário, a gente estava rodando um seminário de comunicação em Belém. E a gente estava assistindo uma aula, e essa professora estava contando a história de um documentário que ela fez sobre a Guerra da Síria. E foi logo depois que estourou a Guerra da Síria. E assim, hoje a gente tem um pouco mais de noção sobre refugiados e tudo, mas naquele começo era tudo meio... A gente estava descobrindo ainda, né? Já tem, 10 anos ou mais, eu não tenho certeza do tempo. Mas ela falou de um senhor, e ela falou que
conversando com ele falou do casamento, da família, e ela pediu para ver foto. E na hora ela disse que o olho dele encheu de lágrima. O refugiado não tem essas coisas. Ele está preocupado em ter o corpo dele, quem ele ama, e, enfim, né? E na hora que ela estava contando isso, eu comecei a chorar. Eu sou muito chorona, pode ser que eu chore em algum momento, contando alguma história, desde já estão avisados. E aí, na hora, o Espírito Santo falou para mim, você vai trabalhar com ilustração e refugiados e povos não alcançados. E eu fiquei assim, eu acho que eu comi alguma coisa aqui. Não sei se isso faz. Eu falei, Senhor, eu não sei se é o Senhor, eu não sei se é a minha cabeça, mas eu preciso que... Então, faz as coisas acontecerem para eu entender de forma clara, assim. Até porque, até então, eu sempre achei que eu só ia trabalhar, tipo, com foto, com vídeo, dentro de missões. Eu faço lettering para os meus amigos vão casar, eu faço uma ilustraçãozinha para o convite. Vez ou outra eu pego uma coisinha de ilustração, mas sempre foi para amigo. Nunca foi, tipo, vamos trabalhar com isso dentro de missões. E aí, Deus falou assim, fala com tal pessoa. E aí eu entrei em contato com ele. E aí ele me falou, tem um cara, o nome dele é André, ele é missionário aqui em São Paulo também. E ele falou, aqui em São Paulo tem Ágil com casa. E eles trabalham com refugiados afegãos. Sempre tem afegãos no aeroporto, né? Sim. Então eles sempre fazem essa ponte de conseguir talvez lugares para eles irem, alimento. Esses dias tinham 115 pessoas no aeroporto. De Guarulhos, né? No de Guarulhos. Então eles fazem esse trabalho direto com eles. E daí eles tinham algumas histórias que eles entenderam que eles queriam contar. Só que pelas pessoas não poderem aparecer, ou, enfim, muitas coisas de realidade, eles pensaram em ilustração e eles não tinham um ilustrador. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, o Senhor falou comigo? Porque, inclusive, a pessoa para eu ir atrás. E eu não sabia, assim, eu não fazia ideia. E aí, desde então, a gente lançou essa história, um vídeo de mais ou menos 4 minutos, 3, 4 minutos, com ilustração, contando... ele era um professor, só que ele trabalhava com inglês, então ele sabia que ele seria um dos primeiros a ser atacado quando o Talibã assumiu. Então ele fugiu com a esposa grávida e 2 filhos. A esposa já estava com 8 meses. Nossa. E aí eles caminharam 80 dias, se eu não me engano. Eu espero que seja, enfim. Mas eles caminharam alguns dias entre o Afeganistão e o Irã, e aí eles foram pegos, e aí eles vieram para cá. Nossa. E aí a gente conta a história deles com ilustração e lettering. E desde então eu tenho começado a estudar sobre animação 2D. E aí, nesse processo todo, Deus tem trazido muito com a gente sobre a tradução da Bíblia, né? Não vou entrar profundo agora, mas assim... E nessa questão de tradução da Bíblia, Deus tem falado comigo que parte do meu trabalho é estudar animação. Porque tem muitos lugares que a gente não pode chegar diretão, né? Uhum. E aí a animação é uma boa forma, porque eles conseguem ver. Legal. Até mesmo sem ter áudio nem nada, mas só a animação em si já despertam neles alguma coisa, né? E até tendo áudio, porque o filme Jesus, eu acho que ele é tipo assim, começo dos anos 2000 ou antes até. A gente não seria um filme que a gente pararia aqui, nossa, vamos aqui assistir. Mas o filme Jesus, ele já foi traduzido para mais de 300 línguas. E aí tem lugares que eles nunca viram nada na língua deles. Uma tribo do meio do nada. E aí você chega lá, eles têm tipo um kitzinho, uma mochila, que tipo, tem um mini projetor, a telinha e tudo. E eles falam, você já viu um filme na sua língua? E as pessoas nunca viram. E aí você consegue apresentar a história de Cristo na língua dele. Então, assim, a animação consegue me possibilitar falar com pessoas na língua deles. Mesmo que eu não possa chegar e falar, olha, Jesus veio e morreu por você. Uhum. Eu posso falar sobre Cristo para eles usando a animação. Então, esse é o lugar que eu sigo hoje, assim, né? Pensando em refugiados e povos não alcançados. Eu estou trabalhando agora com os amigos e a gente está com essa mesma mulher da aula. Ela foi ponte para eu fazer um trabalho e a gente está fazendo um e-book que vai ser ponte entre médicos e mulheres de 4 nações refugiadas na Holanda. Porque culturalmente tudo é diferente. Então, o tom de voz que você fala muda. Um homem não pode atender uma situação obstetrícia.
Eu espero que essa palavra exista. Mulheres grávidas, elas não podem ser atendidas por homens. E, então, em algumas situações, então, esse e-book vai contar histórias para os médicos entenderem coisas culturais para poderem tratar bem das mulheres. Então, é nessa parte assim que eu estou hoje, como comunicadora dentro de missões. Uma dessas partes. Eu vou te fazer uma pergunta meio óbvia. Eu já sei a resposta, mas o óbvio precisa ser dito. Sim, mas acho que até é uma forma para quem está assistindo ouvir de você, né? Vale a pena fazer missões? Demais. Posso emendar uma pergunta e você já faz uma na outra? Que eu acho que vai entrar no que o Rafa falou. O que é missões para você? E aí você responde aí, já emenda Vale uma a coisa na pena outra. e o que é? Tá. Bobina? O fundador da Jocum faleceu ontem, o Loren Cunningham. E aí, ontem eu estava no telefone com meu pai, né? A gente estava conversando sobre isso, assim. Eu não escolheria outra vida. A não ser que Deus falasse, né? Mas, assim, eu sou muito grata que Deus me deu essa direção de vida para viver, porque eu não romantizo. E eu vou te falar, meu Deus, é tudo aqui muito fácil. Mas eu me sinto muito privilegiada de ser chamada para ir diretamente ao não alcançado. Porque a gente precisa de pessoas que vão para o não alcançado. Eu acredito muito que você vive missões onde você está. Para mim, vocês vivem missões. O podcast é uma ótima forma de viver missões onde vocês estão inseridos e talvez pessoas escutem através de vocês coisas que eles não ouviriam se vocês não convidassem pessoas aqui para ouvir. E aí, você pode ser missionário onde você estiver, né? Você pode falar de Cristo. É o nosso papel como cristão, é a grande comissão. Mas pessoas precisam ir para os não alcançados. Não dá para todo mundo ir, mas tem uma porcentagem de pessoas que precisam, porque hoje 42% do mundo nunca ouviu falar de Cristo. Isso dá 3 bilhões de pessoas, é muito. Não é tipo... E a gente se move falando Jesus está voltando. Glória a Deus, ele está mesmo. Mas a gente tem 3 bilhões que precisam saber quem Cristo é para que ele volte. 3 bilhões de pessoas que precisam saber quem Cristo é para que ele volte. Então, eu me sinto privilegiada de que eu vivo uma vida que é totalmente movida para isso. E que as coisas de dons e talentos que eu tenho são movidas para isso também. E eu acho que talvez se você perguntar para outras pessoas o que é missões para eles vão te dar outras respostas. Mas eu não conheço outro estilo de vida. Eu não precisei lidar com sair da escola, com convencer meus pais, conversar com meu pastor para vir. Eu não precisei convencer a minha família que eu não sou doida. Então, eu acabo sendo... Eu aprendi muito cedo que a gente tinha um tipo de cultura diferente. Quem nasce e cresce em missões, né? Missões é tudo que eu conheço de vida. Talvez... Um estilo de vida. É o meu estilo de vida, né? É o ID, é Marcos 16, né? E é muito louco. Ontem eu tenho um grupo com amigos que também nasceram e cresceram em Jocum, porque a gente se conhece a vida toda, né? E aí, quando o Loren faleceu, a gente estava conversando. Esse ano eu tive uma aula e a professora falou que a gente não tem noção do que a nossa obediência significa na eternidade das pessoas. E aí estava eu e os meus amigos e a gente estava... Vocês têm noção que por causa da visão do Loren e do sim dele, a gente existe? Os nossos pais não teriam casado. A maioria dos nossos pais nem se conheceria, porque eles se conheceram em missões. Eles se conheceram dentro da Jocum. Então, o sim dele vai além da... Tipo... E eu gosto muito disso, porque, tipo, dá honra pra ele, mas eu não tô falando, tipo, num lugar... Mas, tipo assim, cara, o sim de alguém possibilitou a nossa vida. Mudou a história de muita gente. Mudou a história de muita gente. E aí eu não faço ideia do que o sim que eu dou pra Deus ilustrando um vídeo pode refletir na vida de alguém. E eu acho que eu nem preciso saber, porque talvez uma das coisas que eu mais gostava sobre o Loren era sobre a humildade dele. Ele não precisa saber que eu tô viva, porque, tipo, né, que a gente nasceu por causa que ele obedeceu e criou a missão. Não é sobre isso. E eu acho que a gente não precisa saber até onde chega. Mas o nosso sim, a nossa obediência, o obedecer ao Senhor,
ele reflete na vida de pessoas de uma forma que eu nunca vou saber. E para mim, missões é isso. É viver para que o perdido saiba que Cristo existe. Qualquer perdido. Desde as crianças de Brasília Paulista, que é onde eu trabalho hoje de forma mais intencional, a mulheres que moram no sul da Índia e não tem valor nenhum. Ao sertanejo, ao cigano aqui no sinal, sabe? Para mim, missões é isso. É sobre o... Ontem a gente terminou a ligação falando isso. A gente vive para o perdido, né? É sobre o não alcançado. E eu acho que... Eu tenho certeza que eu vou morrer aqui também. Não estou falando agora de ser Marte, não. Eu tenho certeza que talvez eu vou chegar aos 90 anos e morrer em missões. Pode ser que eu morra dentro de algum lugar com o povo não alcançado? Pode ser. Mas eu não tenho nenhuma palavra do Senhor de futuro fora de missões. E eu me sinto muito privilegiada por isso. Tem uns dias que a gente dá umas surtadinhas, mas eu me sinto muito privilegiada por isso. Glória a Deus. Caraca. Respondido? Ah, tá louco. Não tem como E não como que é responder. viver essa dependência? Porque ser missionário não é fácil. É que nem você falou assim, não vamos romantizar. Sim. Que não é fácil, né? Querendo ou não, você vive num meio... Tudo bem, não sei se você trabalha com parceiros, geralmente sim ou não? De Como assim? missionários, parceiros missionários vão junto com você ou você vai sozinha? Depende. Normalmente a gente vai em equipe mesmo, assim, né? É muito raro. E só geralmente, se eu vou dar uma aula uma semana em algum lugar e tudo. Mas viagem... E como funciona essa Acontece. dependência de Deus? Porque, assim, você caminhar dependendo de Deus, em partes é muito prazeroso, mas não é fácil. Nem um pouco. É muito difícil. Envolve tudo, né? Então, eu me movo quando Deus fala, assim, né? Eu me mudo quando o Senhor fala. E a última vez que Deus falou para me mover, eu olhei para ele e falei, o que eu vou falar para as pessoas? Eu falei, Senhor, o senhor tá entendendo? Meu Deus. O senhor tá entendendo, assim, tipo... Porque eu achei que eu ia parar, morar naquela base mais um tempo e desenvolver coisas. E Deus falou, tá na hora de mover. E eu falei, mas Senhor, sabe? E aí, eu acho que tem muita questão da confiança. Tem muitos surtos no meio. Eu sou muito feliz que eu vivo um sistema de que a gente presta contas, tipo, a gente tem 1 a 1, os discipulados e... Então, tem pessoas que caminham com a gente em oração, lideranças, e para mim isso faz toda a diferença. Mas, ao mesmo tempo que é incrível falar, cara, eu me movi porque Deus falou. E ter certeza com caminhar que, nossa, isso eu não teria vivido se Deus tivesse falado, tem época que é muito difícil, assim, emocionalmente. Você fica... Ano passado, eu viajei muito dando aula e rodando seminários. Esse ano, eu olhei e eu falei, Jesus, deixa eu dormir na minha cama 4 meses. Ele deixou. Mas eu falei, Senhor, é muito legal. E, tipo assim, eu acho que eu tô chegando numa idade que você sente falta de ter uma casa, de ter uma mesa, sabe, assim, botar meu computador naquela mesa e trabalhar naquele lugar, assim. Então, tem dia que eu falo, Senhor, amém, obrigada, esse ano foi muito bom, eu cheguei em lugares que eu nunca achei que eu chegaria. Mas deixa eu dormir numa cama 4 meses, e aí eu já estou no ponto que Deus está me dando direções para o ano que vem, e muito provavelmente eu não vou dormir numa cama 4 meses. Mas eu estou muito em paz, porque quando chegou no ponto que foi, talvez, Senhor, preciso respirar, Deus me deixou respirar. E agora eu vou seguir, continuar dentro da direção dele. Eu não sei se isso se respondeu a sua pergunta. Sim, sim. É obediência. Porque é viver 100% na dependência de Cristo. E é viver o hoje, né, sem saber o amanhã. Como vai ser o amanhã. Porque uma coisa a gente fala assim, tem esse costume, eu sou autônomo, né, então eu também vivo muito na dependência de Deus. Sim. Mas quem é CLT sabe que todo dia 5 ali, sei lá, o dia do mês lá vai cair o salário, então tá tranquilo, eu consigo me programar. E quem não é assalariado? E os missionários? E os autônomos? E quem vive em tempo integral para a obra de Deus? Assim, é viver 100% na dependência dele. É igual o Rafa uma vez comentou, cara, é saber que aos 45 do segundo tempo vai chegar a provisão e você vai estar assim, cara. E aí não é que você vai se acostumando com isso, é que você vai entendendo que, cara, quem supre tudo é ele. Meu pai está aqui tem mais de 30 anos.
ele ainda tem questões financeiras, que vez ou outra acontecem. Mas ele teve 4 filhos, tem, né? Tá todo mundo vivo. Todo mundo estudou em escola particular porque Deus supriu. Todo mundo teve boa saúde porque Deus supriu todas as coisas. E eu ainda pego um trabalhinho ou outro que me possibilita, às vezes, ter algumas rendas. O meu pai nunca. Totalmente dependente. Meu pai é totalmente dependente de Deus, assim. E Deus nunca deixou faltar nada para ele. Deus nunca deixou faltar nada para mim, para os meus irmãos, para os meus amigos. Família e missões são uma das coisas mais bonitas que existe. O lugar que eu vi mais milagres, mais do que viagens missionárias, são as festas de casamento. São as festas mais lindas, as dentro de missões. Deus supre tudo. Tudo. Eu tenho um casal de amigo que, sei lá, uma vez eles estavam arrumando as coisas do casamento e eles estavam escolhendo tudo do mais barato. E Deus falou, mas eu falei para vocês fazerem isso? E aí eles escolheram, não tipo, um casamento de, enfim, né? Mas assim, eles escolheram os desejos do coração e Deus supriu todas as coisas. Então, assim, gente, não é romântico bonitinho, tá? A gente tem umas crises sobre finanças de tempo em tempo, assim, porque tem época que tem as pessoas que acreditam no meu chamado me abençoam financeiramente. É muito raro ter um missionário que tem o que o Rafa tem aqui. E eu não estou falando que isso, no caso, eu faço para ele, mas o Rafa ainda tem uma igreja que ora por ele, que caminha junto. Eu não tenho. E eu tenho tentado, assim, criar relacionamento. Não pensando em finanças, pensando em cobertura espiritual mesmo, assim. Quando eu vi o pastor e todo mundo chamando o Rafa chamando o pessoal de tio, e ele perto, eu falei, Senhor, a gente precisava, todo missionário precisava ter isso aqui. Ter cobertura espiritual. Mas financeiramente tem época que tá mais estável. Aí do nada, gente, eu odeio esse tipo de fala porque parece tipo, ai meu Deus, não, mas a primeira coisa que a maioria das pessoas corta é missões. Apertou? E aí, tipo, tem uma época que eu tô bem. Esse último ano eu perdi muito sustento. Deus tem suprido, porque Ele supriu a vida toda. Mas tem hora que você fica assim, Senhor, o que eu tô fazendo? Pera, o Senhor falou, né? O Senhor falou. Aí você volta para as palavras. Não, Deus falou, então Ele vai suprir. Então, viver essa dependência 100%. Aí, vez ou outra, eu consigo um trabalhinho. Ou, por exemplo, eu preciso de equipamentos. Equipamentos de comunicação, como vocês sabem, são extremamente caros. Uhum. Esse trabalho do e-book está me possibilitando comprar um equipamento que eu oro e peço para o Senhor há 5 anos. E eu vou precisar desse equipamento para produzir o trabalho. Mas Ele vai me abençoar muito em missões também. Mas tem 5 anos que a minha meta do ano no meu planner é Ele. Tem 5 anos que eu oro, Jesus, chegou a hora. Não chegou. E aí agora, Deus supriu no tempo dele também, sabe? Então, não é... E aí tem dias que, tipo, Deus está dando direção para o ano e você olha e fala, Senhor, eu preciso fazer tratamento dentário. E Deus te dá de presente. Deus coloca pessoas no caminho que vão te presentear. Então, para mim, viver na dependência de Deus é desesperadoramente bom. Porque tem desesperadoramente bom. Você chora. Você porque fica nós somos humanos, né? O humano ele se preocupa. Fica. Vai chegando o dia de pagar base, vai chegando o dia de pagar cartão, você fica assim. Mas sempre termina o mês bem. Vez ou outra, eu fico mal quando eu percebo que eu estou tendo crise com finanças, que eu penso, pô, o Senhor pagou minha escola a vida toda, né? O Senhor supriu coisas na minha casa a vida toda. E eu ainda pareço que eu tenho 10 anos de idade. E aí o Senhor fala, não, vem cá, olha aqui, você já cresceu isso tudo e eu continuo suprindo. Então, eu acho que é um exercício diário de descansar no Senhor e de saber que é necessário, Ele vai suprir. Deus nunca deixa faltar necessidade. Sim. Eu gosto muito disso, assim. Quando a gente olha tanto para Mateus 6 como para Filipenses 4, eu acho muito lindo ver como a gente serve um Deus que se preocupa com tudo que é necessário para a gente como humano. Então, Mateus 6 fala, Ele não deixa faltar o alimento, Ele não deixa faltar o que você precisa para vestir, Ele vai te dar tudo. E Filipenses fala, a sua saúde emocional, não anda ansioso, traz para o Senhor, porque Ele também não vai te deixar faltar. E aí eu fico pensando, caraca, Ele se preocupa com tudo, né? Então, tem dias assim que a gente dá umas choradinhas por causa de finanças? Tem. Mas aí um amigo vai mandar mensagem e te dá o dinheiro de comprar um lanche e você fica feliz. E aí você dorme bem.
Raquel, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando, pegando um dos trechos que você falou, a respeito dessa base, desse apoio de uma igreja, por exemplo, né? De estar suportando alguém em missões e não generalizando, né? Mas algumas igrejas não veem esse valor, como você falou, né? Até fazendo um paralelo, eu trabalho numa empresa, eu trabalho no marketing. Quando falta dinheiro, o primeiro lugar que eles vão cortar é do marketing, porque acham que o marketing é gasto e não vê... Funcionário e comunicador, eu sei. Então, assim, como que você vê daqui para frente o papel da igreja, não somente em missões, mas a respeito daquilo que Cristo está chamando a igreja e chamou a igreja desde lá de quando ele veio ao mundo como homem? Como que você vê a igreja caminhando daqui para frente? Você pode trazer a parte de missões também, mas como que você vê a igreja atuando nos dias de hoje? Algo que está faltando? Você acha que a gente está no caminho certo? Ou é hora da gente olhar um pouco para trás, voltar? O que você acha? Caraca, peraí. Eu... Precisar ser polêmica, pode ser. Não tem problema não. Eu acho que a gente precisa dar uma olhadinha para trás, assim, sabe? Porque, tudo bem, tem igrejas legais como a SESI, que caminham e que oram, como vocês no Getsemane, que abriram portas pra gente e tudo mais. Eu não sei como que é o relacionamento de vocês com missões, né? Mas, assim, eu não sei se o Rafa falou sobre isso no podcast quando ele veio, e eu não vou ter os números certinhos, geralmente o Rafa fala. Eu acredito que 1% do que entra de finanças em igreja no mundo vai para missões de povos não alcançados. Você olha para 3 bilhões de pessoas e 1%. Pode ser 3, pode ser menos que 1%. Eu sei que não é mais que 3% e, enfim, é muito pouco. Muito pouco. Vai para povos não alcançados. E, tipo... é muita gente. E aí o missionário que está lá... E, por exemplo, a Jordânia. Jordânia é mais caro que o euro, é mais caro que a libra, é mais cara que tudo. Um missionário, para ser sustentado, se sustentar na Jordânia, ele precisa de muito dinheiro para viver o básico. Pensando num real. Eu acho que R$1 é 8 da moeda... Não, a moeda da Jordânia é 8 do nosso real. Então, tipo assim, tudo é vezes 8. Mas eles são povos não alcançados. Então... se a gente olha sobre finanças, eu acredito que a igreja... porque a própria igreja aperta o primeiro lugar que abre mão. E eu estou generalizando, eu sei que não. Eu sei que tem outras igrejas que não são assim, mas num todo. Eu acho que a gente está numa época que tem muita gente falando de missões de forma muito bonitinha. E aí posta aqueles vídeos muito legais com os amigos no ônibus cantando... falando que vão, e aí eles fazem uma campanha de 10 dias e eles voltam para casa satisfeitos, porque é só no outro ano. Então, eu acredito que a gente precisa voltar atrás como um todo e falar de missões de verdade, que não é só a parte bonitinha. Essa semana morreu um missionário da base da Ucrânia, porque ele foi convocado para a guerra. Nossa. Então, tipo... e aí eu tô falando de casos extremos, mas tem pessoas que são sequestradas dentro de missões. Tem pessoas que estão no sertão. Vocês sabem o quão difícil é conseguir um pastor no sertão? E eu não tô falando, tipo, nas cidades que tem 10, 20 mil habitantes, porque eu tô falando no sertão, naqueles povoados na roça. Ninguém quer ir pra lá. E agora eu tô falando de pessoas remuneradas até. Tipo assim... é muito difícil alguém querer ir para dentro do sertão. Então, eu acredito que a gente precisa ensinar pelo menos o andar junto. Porque volta para o que eu falei. Eu sei que não é todo mundo que vai. Mas a gente ter suporte estando faz muita diferença. Essa semana eu vivi muito disso, assim. Em alguns dias eu percebi que mesmo que os meus amigos não estejam em missões, eu tenho um bom suporte fora da igreja. Eu tenho bons amigos que caminham comigo emocionalmente. Isso me deixa muito feliz. Mas tem muita gente que tem bem menos, assim, sabe? Que não tem, talvez a igreja não tem tem gente que não tem pais que apoiam você estar dentro de missões, porque a gente não conversa sobre o nosso filho ir. A gente acha muito bonito. Quem foi?
Mas Deus me livre o meu filho. E tem pastores que falam, vai lá para aquela campanha de férias, mas o meu líder de jovens sair da igreja para viver em missões, quem que vai cuidar dos jovens? Eu tenho uma amiga que ela é missionária hoje, e ela era, tipo, líder de missões, líder de jovens, líder de tudo. A crise que foi o primeiro ano dela em missões foi uma das coisas mais desesperadoras e veio da igreja. Uau. Então, e aí a gente vive aquilo, eu quero me submeter ao meu pastor, eu quero me submeter à minha liderança, eu não quero ser alguém que... Rebelde, né? Rebelde. Então, assim, missões é muito bonito para quem tá lá. O meu sair daqui, na maioria das vezes, é uma questão. E aí eu acredito que a gente precisa voltar por isso. Eu consigo olhar e ver igrejas que são legais, mas vamos falar aqui de 100, isso talvez seja 20%. Sabe? E aí a gente tem igrejas com 10 mil membros, milionárias. E uma galera, sei lá, na Jordânia. Amigos em São Bernardo querendo abrir uma escola. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa voltar para Jesus. Sim. Voltar para Cristo. Só entrando numa parte polêmica que eu acho que ela não quis entrar. Eu tenho mais uma. Eu acho que ela não quis entrar. Tem muito missionário que quer viver. Tudo bem aí, produção? Tá tudo bem. A gente corta. Tem tudo. Me falaram que não vão cortar nada. Tem muito missionário que... E nós vemos, cara, de verdade. Você vai em alguma igreja de bairro, alguma coisa. Hoje a pregação é pelo missionário tal. Hoje a missionária tal vai pregar. E, cara... Mas o que ela tem feito de fato em missões? Então... eu sou missionário, mas você é missionário? Você é missionário pelo rótulo de ser missionário? Desculpa até ser ignorante, assim, mas tem muitos missionários dentro das igrejas que nem consegue convencer o pastor a mandar pelo menos 1%, que você falou, destinar a missões das ofertas. O missionário dentro da igreja não consegue convencer o pastor que tem que investir em missões. O missionário não consegue fazer as missões. Ele está lá por um rótulo, que nem você falou, um Entendeu? título. Então, assim, você vê muito isso. A missionária tal vai pregar hoje, a missionária tal vai cantar hoje. Mas tá. Qual que é o ato dela de missão de verdade? Do ID. Qual que é o ato dela do ID de verdade? O que ela foi ensinada que é missões? Entendeu? Então, é muito isso, tipo, de repente, o missões dela cara, você vai fazer uma ação social em tal lugar aqui perto e você vai ser essa missionária. Sim. E aí, não tô querendo, tipo, jogar todo o peso em cima da pessoa que é a missionária. Mas, cara, o que foi falado que é missões para ela de verdade? E é isso que, tipo assim, eu acho que a gente pode ter tanto com o que foi o ensino para essa pessoa, porque, sei lá, volta. A coisa mais comum de você ver igreja de bairro é ser pessoas serem chamadas de missionários e de diáconos. Sim. Mas o que é isso? O que é ser isso? Por exemplo, quanto você vê pessoas serem chamadas de levitas? Quantas dessas pessoas são da tribo de Levi? Só assim, para eu saber, né? A gente gosta de termos dentro Sim. da igreja evangélica. É muito gostoso falar, nossa, eu sou o levita Isaac. Eu não conheço nem o Isaac, que é levita. Os Isaques tudo discutindo. Isaac, por favor, eles oram por você. Fala assim, eu sou o Isaac. Deixa o like aí, Isaac. Deixa o like, Deixa o Isaac. dislike não. Mano. Mas Eu acho questão do que a gente rótulo, tem né? um problema com rótulo. A gente gosta disso. E aí tem pessoas que vão fazer qualquer coisa, tem pessoas que vão fazer achando que estão fazendo algo, mas eles aprenderam que ser missionário é aquilo ali que aquela igreja está ensinando. Tem pessoas mal intencionadas. Sim. Fala que você é crente no nosso país. E eu não tô falando de perseguição não, tá? Que a gente não é perseguido. Para de falar que a gente é perseguido, porque a gente não é. Em nome de Jesus, vai estudar. A
A gente só é cancelado na internet. É, a gente não só- é Nossa. nada. Miguel, você não cria polêmica? Você não é perseguido. Não é. Vê quem tá morrendo. Tem gente morrendo por perseguição. Enfim. Ela não chorou, mas ela ficou brava. Pegou ar. Peguei um arzinho. Mas, cara, ser crente no nosso país não tá um negócio tipo assim, pô, você fala que é evangélico, aí a pessoa olha pra você. Na verdade, virou moda. Além de ver a moda, alguém vai olhar pra você e falar, nossa, sério? Eu fico, pô, mas eu sou legal. Jesus é legal. Aí alguém comenta, mas Jesus é legal, o problema são os seguidores dele. Pô, o que a gente tem sido? Sabe? O que a gente tem demonstrado para as pessoas no lugar onde a gente está inserido? Então, assim, pessoas mal intencionadas estão em todos os lugares. E a gente pode olhar para essas pessoas, ou a gente pode só mostrar o caminho certo de seguir também. Sim. E aí, porque é mais fácil do que eu chegar e falar, isso aqui não é missões. Eu não preciso entrar nessa discussão com algumas pessoas, porque não vai mudar nada ali. Talvez eu só feche a porta para talvez um evangelho verdadeiro que aquelas pessoas podem conhecer. Eu não estou falando que é para a gente aceitar a heresia e não fazer nada, por favor. A gente precisa a gente precisa ser Paulo na nossa sociedade, né? Então, se a gente vê coisas acontecendo, a gente precisa confrontar. Sim. Mas, assim, a forma que a gente fala muda tudo. A forma que a gente... ainda assim, que tem missionários mal intencionados nesses lugares, é muito menos do que qualquer outro número de coisas. Então, assim, eu vejo isso, eu fico triste. Talvez eu e os meus amigos missionários, a gente vai comentar e pensar, pô, zoado pra caramba, né? Essa pessoa tá ganhando... Eu penso muito isso quando eu vejo algumas pessoas cristãs na mídia, muito na mídia, assim, ganhando muito com aquilo. E eu fico pensando, caraca, nada contra, assim, sabe? Mas a gente podia estar investindo isso aqui pro reino de Deus de outra forma. Esse é um ponto que eu estava até pensando, assim, né? A gente vê muito, e nada contra, algumas igrejas que promovem, por exemplo, caravana para Israel. Não, que tal, você pode parcelar em tal, tantas vezes e tal, não sei o quê. E a pessoa vai. E às vezes, de novo, não estou generalizando, às vezes a igreja não investe nenhum real em missões. Vamos batizar todas as pessoas que a gente pode ir no Rio Jordão. No Rio Jordão. Mas assim, tipo, sabe, não investe nada em missões, mas tipo, vamos promover uma viagem para todo mundo para Israel. E quão legal seria se fosse assim, a gente vai promover uma viagem para Israel, só que a gente vai pegar... A gente vai pegar aquele cara ali da rua, aquele cara ali, aquele cara que não conhece, entendeu? Assim, e você que está na igreja, você vai investir para esse cara aí. Você percebe que seria diferente? Porque eu gostaria muito de ir. Eu não tenho condições para ir. E eu espero que um dia, tipo, nós tenhamos para ir. Mas assim, sabe? De você poder abençoar outra vida para ir no seu lugar, isso é você entender que, tipo, eu não vou para preencher o meu ego lá, entendeu? Porque você pagando, você vai, tipo, legal, é porque é diferente, porque eu vou viver essa experiência, né? Não, é só... Tá. Nada contra, se você tem condição, você conseguir. Sim. Não acho que essa é uma discussão. Nossa, que legal que você pode ir. Mas, tipo assim... Da balança tá totalmente... O quão fiel a gente tem sido com dízimos. O que você falou é outro ponto, Rafa, é assim... Mesmo que você não pegue aquela pessoa da rua e mande ela, mas fala assim, cara, qual que é o missionário que está num país perseguido que eu consigo ajudar o cara? Exato, Sabe? Tipo, de pegar e falar assim, cara, um exemplo, tá? Tem várias coisas missionárias, a Jocum, tem portas abertas e tudo mais. Você liga na Jocum, você liga na porta, fala, cara, qual que é o missionário que está lá que eu consigo... eu vou fazer uma viagem para Israel, mas nós temos um valor que nós excedemos o valor da viagem e nós vamos pegar esse valor e vamos investir em missões. Até porque, falar para você, muitas igrejas têm lucro com essas caravanas aí. Sim, muito sim. Com isso. Por quê? Você concorda comigo que você vai parcelar em tantas vezes? Qual que é o nome daquela? Aquele folhetinho que eu mostrei para vocês esses dias, né? Depois a gente põe aí na descrição. Mas entendeu? Tipo, cara, nós tivemos um lucro, então nós vamos fazer o quê? Nós não vamos investir na igreja, nós vamos investir em missões. Nós vamos investir na igreja de um modo diferente. Sim. Entendeu? Ou até pegar e falar assim, cara... Qual que é o jovem daqui, qual que é o casal daqui, qual que é o homem ou a mulher que tem o coração, que Deus tem tocado no seu coração, tem queimado e falar assim, cara, eu quero ter um tempo em missões. E um exemplo, tá? Você vai passar 3 meses lá ou uma semana lá na Jocum lá para fazer o treinamento sobre missões.
Você não vai ser missionário tempo integral? Não vai. Não precisa. Mas isso você vai conseguir pegar e ter uma base para poder fazer alguma ação social perto da sua igreja. Então, é isso que nós estamos mas aí, falando, o que sabe? acontece, ô Cauê? Eu entendo o que você está falando, concordo 100%, mas qual que é o problema da grande igreja hoje? Graças a Deus, eu tenho um pastor que ele sabe trazer direcionamento. Ele é um cara que direciona muito a gente. Ele senta, pelo menos comigo, ele já sentou algumas vezes com o Rafa, com o Estevão, para trazer direcionamento do que ele espera, do que sabe, ele acredita, como funcionam as coisas. Falta isso nas igrejas, o direcionamento do pastor. Mas por que os pastores não direcionam as pessoas mais? Porque não quer perder. Se você direciona, por exemplo, o Cauê para ir para Jocum, você perde ele. É um número a menos dentro da igreja. Se você direciona a Kel, por exemplo, para ir, sei lá, para a Índia, é uma membro a menos que você perde, é um volume. Porque hoje os pastores estão preocupados com o volume da igreja. A quantidade de pessoas. Não estão preocupados com o que eles estão produzindo para o reino. Por isso que essas viagens para Israel é bonitinho. É a coisa mais linda do mundo. Cara, eu gostaria de ir também. De repente a gente faz um podcast lá. Exatamente. Ó, Juntos na mesa em Israel. E com o Eu pessoal, posso e com, fazer identidade e com visual. o pessoal Olha. da Jocum também. Coisa do jogo, pronto. Cara, é a coisa mais linda isso daí. Por quê? Poxa, você cria um hype ali com seus... Ó, falei bonito. Você cria um hype ali com seus membros da igreja. Você cria um status para sua igreja. Você segura o pessoal para você. Porque hoje eles estão preocupados em prender as pessoas dentro da igreja. Não em liberar elas para exercer a função do reino, que é o ID, de levar o evangelho. Cara, eu sei... Não são todas as pessoas que foram chamadas para Sim, ser missionários, concordo. mas todos foram chamados para Pra levar ir o pro ID. O ID é para todos. Todos, Sim. todos. O que o Rafa trouxe no sábado lá do evento da nossa igreja lá, que ele trazendo da gente não abrir mão das pessoas e evangelizar a nossa volta. Meu, vai numa praça. Você tem visto as igrejas fazendo... E na sua escola, uma o que das você tem coisas- feito? Hã? Na escola, no Na trabalho? escola, no trabalho, as pessoas sabem que você é cristão. Cara, eu fiz questão de fixar uma foto minha lá no meu perfil do Instagram. A primeira foto que você entra, você vê lá que eu sou um cristão. Eu sou um cristão. E as pessoas têm que entender que eu sou cristão. Minha postura tem que ser uma postura de Sim. cristão. As pessoas têm que olhar para mim e falar assim, meu, ele tem algo diferente. Não precisa saber, é o Vinícius. Não, mas, meu, aquele menino ali, ele tem algo diferente. As atitudes são diferentes. Exatamente. Só que falta o direcionamento pastoral para essas pessoas. Então, hoje, os pastores direcionam o quê? Meu, vou tornar a Kel missionária aqui na minha igreja, porque eu vou segurar ela, estou dando cargo para ela, ela não vai querer sair. Vou transformar o Cauê em apóstolo aqui na minha igreja, porque é um cargo, ele não vai sair aqui, eu estou dando cargo para ele. Enquanto eu estou dando cargo, o cara vai querer ficar E, comigo. infelizmente, as pessoas estão muito preocupadas em ter Em cargos. cargos. A coisa que Com eu isso mais... daqui, ó, microfone, aparecer, status. Cara... A coisa que eu mais escuto assim, mas você tem certeza? Ah, mas... Pô, uma faculdade... Gente, eu tenho um monte de amigo que fez faculdade, tá? Eu não fiz porque Deus falou comigo para eu não fazer. E eu continuo estudando, eu sou designer, enfim. Não é uma questão, assim. Mas... São muitos comentários. Inclusive, pô, mas por que você não vai para uma missão que te paga para estar nela, então? Porque na Jocum a gente... Você já ouviu essa? Sempre. Inclusive de crentes. Tipo, mas você paga pra morar onde você mora? Você paga pra trabalhar? Aham. Pago. Porque é o que Deus me chamou pra viver. E aí... É muito dessa parte financeira. Eu acho ainda que é mais complicado entre os crentes do que quem tá fora. A gente pensa muito antes de postar qualquer coisa. Muito, muito, muito. Talvez essa foi uma das primeiras coisas que aprendi como filha de liderança, que eu não posso postar tudo que eu vivo. Eu não posso postar todas as férias que eu tenho. Eu não posso... Você não vai me ver postando... Sair com os meus amigos e comer num lugar legal, muito provavelmente eu não vou postar. E, gente, eu vou falar um negócio aqui. Não é um sacrifício, tá bom? Eu tava, tipo assim, esses dias no carro com os amigos. Eu não preciso. Não vou morrer se eu não postar minha vida toda no Instagram, tá tudo bem. Eu vou falar pra você, a gente mal tem foto junto dos nossos tipo assim, momentos. Isso é verdade. Não tem? A gente fica conversando o tempo todo, aí chega no final, assim, aí depois manda, a gente não tirou uma foto. Mas aí, igual eu tenho sempre falado pra Tainá, cara, a gente não tirou uma foto. Mas, cara, ficou gravado no melhor lugar possível. Mas isso é ótimo. Que é no coração. Mas sabe? nem Na é mente. tanto- De tudo Sim. que a gente conversou. Sim. Mas nem é tanto sobre isso, eu falo sobre o preconceito mesmo. A gente não pode ter Sim, férias. sim. A gente não pode, tipo, Tipo, assim... você não é missionário? Por que É, você tá viajando? uma Tipo, vez mais eu- ou menos assim, né? Uma vez eu tava levantando sustento pra comprar um computador. E eu ouvi alguém falar, por que você tá tentando comprar uma coisa que as pessoas que te dão dinheiro pra viver não têm?
Nossa, gente, é totalmente... Cara... E, tipo Não, é uma assim, visão assim, né? Não é nem assim. É uma visão assim, ó. Não tem visão. Não Não tem tem. visão. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que uma vez ele ganhou férias em um hotel e ele postou. Um monte de gente mandou mensagem, nossa, missionário. Nossa, missionário. Então, assim... Não, e a pessoa eu- faz enfático, né? Tipo, nossa É, missionário, ainda coloca em letras... E assim, eu vou falar Grandes. que teve muito missionário que construiu, que a gente vive na miséria. Porque o tempo muda, tá? Eu vivo uma vida muito mais fácil em missões do que o meu pai viveu quando chegou. Teve muita gente que abriu caminho para Tem, assim, muita gente. o Jim Steyer, que é o cara que trouxe a Jocum pro Brasil, ele fala que eles abriram caminho para os lugares fáceis serem alcançados. Agora tá nos difíceis. Talvez a gente viva uma vida mais confortável hoje, mas os lugares pra gente chegar são mais complicados. São povos não alcançados, são isso, não. Mas eu vivo numa base muito mais confortável do que os meus pais viveram nos anos 90. Eu tenho consciência disso. Mas a gente sempre tem essa discussão assim, pô, vou postar isso aqui. Eu aprendi a já não postar. Tem gente que fala que você devia estar mostrando. Eu aprendi, não é um sacrifício. Não preciso expor minha vida também tanto assim, né? Eu gosto de redes sociais, eu sempre tiro muita foto. Sou fotógrafa, né? Eu sempre tenho uma câmerazinha na bolsa. Mas... Sabe quando Paulo fala sobre comer porco? Se comer aquele porco vai fechar... Vai ser um escândalo pra alguém? Você não come. É melhor não... Então eu aprendi que, tipo assim, às vezes tem coisa que eu vou deixar de postar e tá tudo Pra não bem escandalizar. também, pra não escandalizar. Mas tem essa parte, mas tem a partezinha de tipo, mas, pô, você é missionário, você tá de férias? Eu falo, tô, que bom, né? Eu trabalhei pra caramba esse ano. Ou tipo, tá, mas no que você trabalha mesmo? Eu fico, "Moço, quando você vai trabalhar? Esse tempo de missão já tá acabando? Você vai trabalhar em que agora? Eu fico tipo, mas eu trabalho muito. Então, a gente, acho que talvez volta para a questão da mentalidade que a gente está acostumado as pessoas a ter. Então, aí, mas de novo, assim, e como você falou, isso vem muito de cristãos. Qual é a maturidade que a igreja está tendo? Não está tendo, tipo, cristãos maduros, entendeu? Pra, tipo, gente, missões é importante, Que a gente ouviu ontem. missões é importante e a gente precisa fortalecê-los, não atingi-los. Porque esses caras que estão lá na ponta, se a gente está aqui, a gente não foi chamado para ser missionário, o mínimo que a gente tem que fazer, o mínimo do mínimo, orar. Que muita gente já não faz. Orar pelo missionário. É o mínimo do mínimo. E, tipo, começar a criticar, cara, tá totalmente contrário. Totalmente contrário. daquilo que Eu vi Deus falou. uma charge, acho que foi o Rafa que colocou, o Rafa missionário. E a charge era o seguinte, tinha um poço, tinha uma corda, e tinha algumas pessoas segurando a corda e tinha uma pessoa descendo. Se você não está descendo a corda, tudo bem. Se você não está segurando a corda e você olha para sua mão e não tem calo, aí tem algum problema. Porque, ou seja, você não está indo e você também não está ajudando. Ou seja, você não está exercendo o ID de nenhuma maneira. Entendeu? Então, quando fala, tipo, se as suas mãos não estão calejadas, cara, se você não orou, se você não ajudou, tipo, financeiramente, se você, cara, e aí, você está precisando de alguma coisa? Entendeu? Isso faz muita diferença. Entendeu o quão grave é isso? Sim. Tipo, a gente fala que, nossa, que da hora, né? Eu vou lá nos ribeirinhos. Nossa, que legal, você foi lá nos ribeirinhos, né? Foi. Mas, cara, e pro cara chegar lá? O cara teve que tomar vacinas. O cara teve que ficar, tipo, na balsa, não sei quantos dias para chegar lá. O cara teve que pegar um barco, não sei quantas horas para chegar lá. Sim. E aí, quando você fala, nossa, legal, você foi. Aí, quando ele fala assim, nossa, mas teve um custo para isso. Nossa, mas teve um custo? E aí a pessoa se assusta, por quê? Porque remete a dinheiro. E aí é o que nós ouvimos ontem. Tipo, nós estamos sendo filhinhos e não estamos sendo filho maduro. De entender que, cara, missões vai além de dinheiro. Sabe? Missões vai exercer o ID de Jesus da melhor maneira possível. Cara, eu não posso. Cara, mas eu posso orar por aquele que está indo. Cara, eu não posso, mas eu posso dar X reais para aquela pessoa porque ela vai para a Índia. Entendeu? Então, cara, é um negócio assim que as pessoas olham assim e falam. E aí a gente vê a questão tipo, cara, você é apegado a dinheiro. E aí a gente tem a questão, qual que é o ídolo que está tomando o lugar de Jesus na sua vida?
O que está tomando lugar daquilo que tinha que ser mais precioso para nós? Tinha que não tem que ser mais precioso, entendeu? E aí você... o missionário não pode tirar umas férias? O missionário... Cara, ele é um trabalhador e a Bíblia fala que todo trabalhador ele é digno do seu salário. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa que... muitas pessoas podem nem entender o que nós estamos falando. Falam assim, cara, vocês estão falando groselha. Não, não é groselha, nós estamos falando a verdade. Não. E a verdade, ela confronta. Entendeu? E, cara, nós oramos para que as pessoas olhem os missionários com outros olhos. Sim. Sabe, com olhos de Jesus, realmente, assim, de falar assim, cara, eu não estou indo porque eu estou indo trabalhar, porque não foi a área que Jesus me chamou. Sabe? E um dia a gente estava conversando sobre isso semana passada e falou assim, cara, e o Rafa comentou e falou, cara, eu acho que se Jesus hoje falasse assim, Cauê, o Vini, o Rafa, vocês vão para Jocum hoje e vão viver de missões. E aí o Rafa falou um negócio, falou, cara, eu tenho a plena convicção que nós não iríamos titubear. De falar assim, Jesus, tá bom, beleza, eu tenho que deixar o meu trabalho? Então, você falou, você vai suprir tudo, sabe? E aí as pessoas muitas vezes falam assim, mas eu tenho o meu trabalho. Jesus não me chamou para isso. Mas e se Jesus chamar? O que você vai fazer? E nós temos falado muito isso, sobre gastar as nossas vidas para honrar a Jesus. Não que Ele precise que nós os honre, mas que Ele precise que nós gastemos a nossa vida para expandir o reino dEle, sabe? Então, é muito disso. A gente só tem essa parte da eternidade para fazer isso. A outra parte da eternidade não precisa mais pregar, porque já vai estar tudo do jeito que é para estar. Não vai precisar mais ir alcançar povos, porque todos os povos vão estar alcançados. E é uma coisa que eu tenho falado é que assim, você vai lamentar pelo que você não fez, ou você vai lamentar pelo que você tentou fazer? E aí? Aí você tem essa opção de escolha. Sim. Você vai lamentar porque você foi um filho, trazendo um pouco do que nós escutamos ontem, que viveu só de leite? Ou você vai lamentar de falar assim, cara, eu fui um filho maduro e eu me coloquei na brecha, eu paguei o preço. Mas, glória a Deus por isso. E aí é o que o Douglas falou, acho que está na hora de nós crescermos. Assim, na minha visão, eu acho que a gente chegou num tempo, e não que a gente deveria ter tido esse tempo, mas amém, Deus sabe de todas as coisas. Chegou o tempo parou de brincadeira, entendeu? Tipo, deu, né? Chegou. Quando eu era menino, eu agia como menino. Tipo, mas beleza, agora... gente, é um momento de amadurecimento da igreja que tem que ser muito forte. Senão, a gente vai continuar patinando. Né? A gente vai continuar patinando. A ajuda da produção aqui, enquanto você estava falando, para ter certeza do que eu ia falar e não cometer heresia. Mas Jesus, ele se arremete a dois senhores. O único senhor que ele se equivala, assim, entre aspas, falando, tá, gente? Entre aspas aqui, é Mamon. Porque as pessoas se prendem muito ao dinheiro. Então, é o senhor, entre aspas, mais forte que tem aí. Porque não se pode servir a dois senhores, servir a Deus e a Mamon. E Jesus deixa isso bem claro, não se pode. Só que daí, entra nisso que vocês falaram. Nossa, mas custou dinheiro? Porque as pessoas estão servindo a quem? Ao dinheiro. As pessoas estão presas a quem? Dependente de quem? Do dinheiro. E, cara, quando a gente se desprende do dinheiro e realmente busca se estabelecer no Senhor, a buscar a Deus, cara, Mateus 6 fala lá, né? Buscar o primeiro reino. E as outras coisas, Deus vai acrescentando conforme as nossas necessidades, né? Deus, ele não deixa nós passarmos necessidades. Eu gostei muito do Douglas, quando ele falou ontem no evento, né? Que ele falou assim, cara, quando as pessoas chegam no meu Instagram e falam assim, é pecado, ele falou assim, eu já sei que eu estou lidando com criança, não é um crente maduro. Pode fazer tatuagem? Isso, tatuagem. Eu falei, cara, eu já estou... são crentes que não são esses. Não cresceram ainda. Tem tanta coisa pra gente discutir, né? Mas eu posso fazer tatuagem? Tipo... Uma coisa que ele falou lá que eu olhei assim, eu falei, cara, e é fato. Ele pegou e falou assim, eu não estou aqui para apontar ninguém. Eu não estou aqui para apontar falsos profetas, mas estou aqui para abrir os olhos de falsos discípulos.
Isso daí é Exato. forte, hein? Cara, aí quando ele falou Essa isso tá assim... doendo até agora. Não, essa daí eu até brinquei com o Rafa. Não foi uma pedrada, mas foi um taco de beisebol batido na cabeça, sabe? Eu falei na cara não, pra não estragar o velório. E aí você olha e fala assim, cara, olha, tipo... E aí depois veio na minha mente e fala assim, cara, o quão semelhante a Jesus eu estou sendo para que eu não seja um falso discípulo? Joel, Mas todo mundo é crente, né? Eu acredito em Deus, eu sou crente. Eu vou no domingo pra igreja. Não, domingo aqui, ó. Domingo eu tô na igreja. Mas, e assim, quem que ensinou isso? Porque eu acho que a gente vive... Cara, que eu vou falar que nem meu pai agora. Eu acho que a gente vive uma geração que é muito relativa. Eu cresci ouvindo em casa, mas é muito fácil você conseguir moldar Deus para o que você quer, e aí você se submete a esse Deus, porque você moldou esse Deus para o que você quer servir. Uhum. Então, não é sobre o Cristo da Bíblia, mas é o Cristo que se submete ao que eu acho que é importante, e daí, esse aqui eu sigo, então. O que Mas, se na encaixa no verdade, meu Nossa, o padrão. é o que pastor se tava falando encaixa no isso meu esses dias, padrão. É o que a gente Então, tipo ouviu, né? assim... Aceitei Jesus. Jesus vem e me segue, né? Então, é muito fácil viver... Jesus tome a sua cruz e me segue. É, Só faltou me falar segue. isso. Né? Deus fez a gente para relacionamento. Acho que eu tô longe, né? A gente foi feito como humanidade para relacionamento. Nada além disso. Adoração é consequência. Todo o resto que a gente vive de bom é consequência. Mas Deus fez a gente para relacionamento. Deus chama a gente de filho. Deus chama a gente de amigo. É relacionamento. E aí, quando a gente não tem relacionamento... eu não sou casada, mas vocês são, você tá noivo. Quase noivo. Vocês têm Quase que... noivo. Profetizei. Profetizou. Quase noivo. Eu acho que sua esposa tá aqui que não deixa. Pra vocês terem um relacionamento um com o outro, vocês precisam ceder. Sim. Com certeza, né? Relacionamento é renúncia. Morar numa casa com 17 pessoas é ceder. Nossa. Se morar na casa com uma pessoa já é difícil? E aí... Nossa. Mas são duas agora. Agora eu tenho duas, né? Tenho E duas princesas agora. Olha só. Deu uma amenizada aí, ó. Deu uma Se amenizada. morar com princesa... Mas, então assim, pra gente viver em paz um com os outros, a gente precisa ceder e aprender. Imagina pra viver um relacionamento com Deus. Pra servir o Criador do universo, quem falou, haja luz. Que criou todas as coisas. Cara, eu tenho o privilégio de poder servir esse Deus e eu não quero abrir mão do que eu acho que é importante pra mim. É o cara que criou o universo, que me dá o sopro de vida todos os dias. A gente fala tanto que Deus sabe o melhor, mas se eu preciso abrir mão do que eu acredito, se eu preciso abrir mão do que é confortável, se eu preciso abrir mão do mínimo. Talvez não, né? Mas eu sou crente, porque eu acredito Então, você em falou Deus. disso, eu lembrei de um negócio que eu contei pro Rafa, ele deu risada. Nós estávamos em um lugar comendo com um casal amigo nosso, e chegou um garçom e falou assim, vocês são da igreja aqui do lado? Eu falei, não, nós somos da igreja assim, assim, assim. Aí ele, eu fui da igreja durante 22 anos, toco isso, toco aquilo outro, mas hoje eu não vou mais na igreja. Porque não sei o quê, mas... Aí chegou um determinado ponto que ele falou assim, não, mas eu faço uma ação social assim, não sei o quê, isso, aquilo, outro. Cara, foi muito espontâneo. Foi muito espontâneo. E depois eu até pedi perdão pra Deus. Mas eu olhei pra ele assim e falei assim, cara, desculpa, mas... De boas intenções o inferno tá cheio. De pessoas que se dizem crente... E se encaixa na parábola do jovem rico. Foi o que eu ministrei ontem. Estava ministrando ontem para os jovens sobre isso, né? Falei assim, é muito bacana você chegar na igreja, tirar uma selfie com o domingão, né? Aí passa a semana lá e Você Deus. nem pegou na Bíblia. Aí chega no outro domingo, tô aqui de novo, posta lá o louvorzinho Check-in, bonito, né? A mãozinha com o pão e o vinho da ceia. E a semana? Eu tava comentando com os meninos, falei assim, cara, se eu tiver 5 minutos dentro do carro para ouvir louvor, eu vou pôr louvor, para fortalecer o meu espiritual. Porque é o que a gente fala, ganha quem você mais fortalece, quem você mais alimenta. Se você alimentar mais a sua carne vai prevalecer. Se você alimentar mais o seu espírito, é o seu espírito que vai prevalecer. Então, o que a gente puder fazer... Só que daí tem um grande problema, porque posso check-in no domingo, mas a semana, nada de buscar Deus, né? Aí, um dia, um jovem mandou mensagem, poxa, Vinícius, eu estou desanimado, estou querendo largar tudo. Aí eu falei assim, tá, você leu a Bíblia essa semana? Não. Você orou essa semana? Não. Eu falei assim, então, o que você quer? Porque, cara, o princípio é a palavra. Você não buscar a palavra, você não buscar relacionamento com Deus, não adianta, você vai ficar fraco, porque você está alimentando a sua carne, cara.
Quando você ama alguém, você se esforça para ser presente. Exatamente. Eu moro longe de todo mundo desde sempre. A minha vida é dando tchau, assim, né, para as pessoas. Isso é bom, porque assim, é triste, mas eu conheço muita gente. Então eu não acho isso, eu não falo isso, ai, tenham pena de mim. Não. Mas eu dou tchau para as pessoas desde que eu nasci. Se eu não me esforçar para ter um bom relacionamento, a minha melhor amiga mora em Curitiba. Uma em Curitiba, a outra mora no Rio. Enfim, minhas amigas mais próximas moram em alguns lugares diferentes. Se a gente não se esforça para ser presente, a gente não vai ser presente. E, pô, não é sacrifício nenhum para mim me esforçar para falar com elas todos os dias, para falar com os meus pais, para falar com os meus irmãos, para ver foto do meu sobrinho. Pô, é difícil pra caramba ter criança na família e saber que eu perco tudo. Muito provavelmente meu sobrinho não sabe nem falar o começo do meu nome. E ele sabe do meu irmão que tá perto dele. Não do pai, o outro tio. Tudo bem, são escolhas, são renúncias. Mas eu me esforço para ser o mais presente que eu posso ser. Eu não vou fazer isso com Deus? Ele Ou que deu muito mais? Tipo assim, pô, se eu não sei... Por que meu dia é tão cheio que eu não tenho tempo para Deus? Tem alguma coisa errada, muito errada, muito errada. Quantas pessoas vocês conhecem que leram a Bíblia toda? São poucas. Pastores. Tem um dado, eu não vou saber o número de qual, mas teve eu trabalhei numa época no ministério chamado A Bíblia em Cada Casa. É um dos ministérios que a Jocum tem. A nossa ideia também de acabar com a pobreza bíblica. Vamos entrando na pobreza bíblica, porque eu gosto disso. Mas assim, tanto a questão da tradução da língua materna, que a gente conversou nos cultos, quanto o fim da pobreza bíblica. Tem muita casa no Brasil que não tem Bíblia. No mundo. E a gente tem um ministério chamado Bíblia em Cada Casa, que a gente divide a cidade e vai entregando a Bíblia nela. E aí a ideia é trazer as igrejas perto, porque a gente precisa comprar as Bíblias também. E além disso, as pessoas que estão recebendo Bíblia precisam ter a opção de ter um discipulado. Porque a gente, como Jocum, chega e vai embora. Pessoas precisam discipular essas pessoas, né? E aí o líder parou de perguntar quantos, porque geralmente a gente chegava na cidade uma primeira vez, tinha reunião com todos os pastores que conseguia, aí depois ia de novo, fazia mais uma reunião, até marcar a data e ir. Ele parou de perguntar quantas pessoas tinham lido a Bíblia toda. E era uma reunião só de pastores. Porque boa parte deles não levantavam a mão. E aí, como que a gente quer servir o Senhor se a gente não lê a palavra dele? E, gente, eu vou falar, tem hora que é chato. Tem hora que é chato pra caramba ler Crônicas. Mas Crônicas é Deus cumprindo a promessa dele, que o povo dele foi pro exílio e voltou. Uhum. Se a gente começa a conhecer a palavra de Deus, e a gente começa a olhar de uma forma diferente, pô, tem hora em Levítico que é chato pra caramba, mas, nossa, Deus tá formando. Nome ali, viu? Deus tá formando uma nação. Obediência, né? Crônicas tem um monte de nome, significa que aquelas pessoas voltaram do exílio e Cristo vai vir através daquelas tribos. E a gente precisa conhecer a palavra de Deus até para entrar em discussões, mas a gente está com medo de ler Apocalipse. Mas Apocalipse é o livro, eu não vou dizer que é o mais bonito da Bíblia, porque a gente tem os evangelhos e eu sou meio fãzinha da Bíblia. Mas a gente tem um livro que mostra, gente, Apocalipse não é sobre besta, Apocalipse não é sobre... É sobre o novo céu, a nova terra, é sobre tudo aquilo que Jesus tem para nós, sabe? Não, revelação do eterno. Apocalipse, a gente tem um cordeiro que vem e vence tudo. Tudo. O cordeiro veio, ele vence. E a gente está preocupado com 666. Mas o cordeiro vem. Não vou pregar Apocalipse na igreja, que o negócio vai ser meio pesado. Não é, gente. Apocalipse, é lindo. É todo povo, língua e nação diante do trono de Deus. E o que a gente está fazendo para falar do evangelho para todo povo, língua e nação? Que palavra a gente tem lido? A gente tem que ler a Bíblia. Leia uma Bíblia. Leia uma Bíblia. Porque a Bíblia... Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Orem. Porque assim, as pessoas... Eu vou falar agora um pouquinho de mim, do Rafa e do Estevão, que... Os jovens falam isso, nós somos referência para eles lá, tal, beleza. Só que eu falo assim, a gente é referência para vocês, mas a maior referência tem que ser Jesus, a gente enfatiza muito isso. Eles dão o discipulado, o Estevão e o Rafa lá, cara, tem sido fenomenal esse discipulado. É que eu falei assim, tem muita coisa que a gente já leu e a gente vai revendo e assim, a gente fala, nossa, eu sabia disso, não estou fazendo, não estou cumprindo, tal. A palavra de Deus é assim. E a palavra de Deus é assim, que se renova.
E a gente fala para eles, cara, não tem fórmula mágica. Você quer caminhar com Cristo, você quer viver experiências com Cristo, você tem que buscar a palavra de Deus. Ah, mas Deus não fala comigo, mas você leu a Bíblia? Porque assim, aí eles, vamos entrar a voz do Cauê agora, né? Não é a voz do Deus da Record que vai chegar assim. Como é que é a voz, Cauê? Faz aí. Faz aí. Jesus. Não, aqui é a palavra de Deus. Deus fala com a gente Saí através da da sua Bíblia terra. também. Claro, tem pessoas que escutam a voz de Deus, mas a voz de Deus está aqui, na palavra. Se você A não fé vem lê... pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Exatamente. Então não tem formulazinha mágica, é o gravetinho. Eu sou chato com isso, bati ontem no pé de novo, falei assim, cara, a gente vai para 4 anos de Getsemane, glória a Deus, Deus seja louvado por isso. E são 4 anos que a gente ministra sobre intimidade, sobre busca. Porque é necessário. Cara, a intimidade e a busca são todos os dias. Sim. Ah, mas eu tenho 30 anos de crente, e daí? É Nunca todo suficiente. dia. É, a Bíblia Você fala, tem que almoçar e jantar todo dia, senão você vai morrer. E me buscareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Exatamente. Uma das coisas que a gente mais fala dentro da missão é que todo dia, a gente nunca conhece 100% de quem Deus é, a gente nunca vai conhecer na vida humana, assim, né? Talvez nem na eternidade, né? A com gente certeza. vai conhecê-lo, mas a gente, É, Deus então. ele é tão Com certeza. infinito. Sim. Exatamente. Por isso que falam santo, 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 né? Porque toda vez que você olha, você vê algo novo dele. Sim. Mas assim, a gente como humanidade, a gente acaba atrofiado por causa do pecado e de todas as coisas. Então todo dia eu tenho que me esforçar um pouco mais. Nunca é suficiente. Tem gente que eu conheço que tem vida com Deus há mais tempo do que eu tenho de vida. E eles buscam todos os dias. É a pessoa que acorda às 5 da manhã para ter tempo com Deus até 9. É para ter horas de meditação. É para ter horas no dia com o Senhor. E, gente, é possível. Eu fico muito... Eu já me peguei falando, pô, Senhor, essa semana foi corrida. Mas eu priorizei outras coisas. Então, tudo depende de onde o nosso coração está. Da prioridade que a gente põe no Senhor. E aí... Se a gente para e pensa e olha Deus e quem Deus é e quem eu sou, é muito mais um privilégio meu do que, tipo... Com certeza. Eu falo Ele não precisaria nem falar nada, né? Exatamente. Só dele estar te ouvindo já é o privilégio. Eu falo da questão do que nós ouvimos ontem, mas até comentei com o Rafa, com a Tainá. Eu já tinha ouvido alguma coisa do Douglas ministrando sobre isso. Eu falo dele do Subirá porque são pessoas que eu acompanho e assisto algumas coisas deles. E é pessoas que você vê seriedade no falar, pessoas que você vê que, cara, se dedica para... E uma das coisas que ele falou que é a nossa geração é uma geração que vive de leite. E o viver de leite é o quê? É a pessoa mastigar e te dar de bandeja. E aí ele falou assim, cara, tá na hora de nós começarmos a comer isso. E quando nós falamos, isso é o que a gente comenta entre a gente. Quando nós falamos que nós não temos tempo de fazer tal coisa... é porque aquilo não é a nossa prioridade. Eu não dei um tempo de ler a Bíblia. Tá. Mas nós ficamos muito tempo no celular. Vendo rios. Vendo rios. Passando o coisa. Eu não tenho tempo de orar. Mas eu fiquei assistindo uma série que tem 10 temporadas e cada episódio tem 50 minutos. E aí, de novo, o que o Vini estava falando. O que você está alimentando? Exatamente. Carne e espírito. E outra, eu bati muito no martelo nisso também, você não precisa começar com 1 hora de Bíblia. Não. Cara, não, começa gente. com 5 minutos. Amanhã você faz 6. Depois de amanhã 7. Se você lê um capítulo por dia... Quando você for ver, cara, você vai estar todo dia querendo ler mais. Se você Eu criei desejo pela palavra sim. Eu acho que são 3 capítulos por dia, mas vamos falar 4. Se você lê 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda no ano. Se você lê 14 por dia, você lê a Bíblia em 3 3 meses. meses. 14 capítulos. Entre 14 e 16. Dá, em média, 50 minutos a 1 hora. Então, Por dia. 50 minutos, 1 hora. Tirando o Salmo 119. Que o Salmo mas aí 119 vai 2 dias. Você Tô tem o brincando. Salmo 119, mas aí você tem o Salmo 100 e... Tanto que é, tipo, 2 versículos. 2 versículos. Sim. Mas assim, equilíbrio. cara, tipo, quando eu falo assim, eu não posso fazer tal coisa com você, é porque não é a minha prioridade fazer aquilo. Eu não posso. É igual no nosso trabalho. O chefe pede alguma coisa, cara, não dá pra mim fazer isso. Por quê? Porque aquilo não é a tua prioridade, porque você está fazendo outra coisa. E aí é o que eu vim falou, o que você está alimentando? E aí a gente entra na questão, o que você está colocando na sua vida que está sugando o seu tempo e tem sido mais, como que eu posso dizer? Seu Deus. O seu Deus
e você tem deixado Jesus de lado. Você entendeu, tipo, a questão? Tipo, alguma coisa tem sido mais o seu Deus do que Jesus. No caso do jovem rico lá, ele não queria abrir mão das finanças dele, né? De tudo que ele tinha. E aí você vê, ainda ele falou assim, ó, eu ajudei e tal, tudo mais, fiz... Boas intenções. Boas intenções. Boas intenções. Então, assim, quando nós não lemos, e eu falo por experiência própria, que eu tenho que ler mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que descer mais. Mas eu tenho que ter... isso é todos nós. Entendeu? Eu falo pelo Cauê. Mas, assim, como que eu vou, amanhã ou depois, discipular um jovem, como que eu vou, amanhã ou depois, dar uma palavra de conhecimento, de sabedoria para uma pessoa, se eu não li? Como você vai evangelizar alguém? E o menos, né, hoje. É o mais e o Tem menos. um livro que ele é maravilhoso. Ele tem 60 páginas. O nome dele é A Prática da Presença de Deus. É sobre o irmão Lorenzo. A gente pode distribuir ele de forma gratuita. Eu vou mandar para vocês. Aí, talvez quando vocês postarem um podcast, se tiver algum link que dá para colocar, dá para o legal. pessoal baixar ele também. Ah, ele é digital? Ele é digital. Ah, a gente já legal. põe na descrição, já. Fechou. Gente, ele fala do irmão Lorenzo. O irmão Lorenzo priorizou a prática da presença de Deus. É pior do que o beisebol na cara do... Nossa, você lê aquilo e você fica, Jesus, eu tenho que te amar mais. E eu sempre releio ele, assim, sabe? Outro livro que eu gosto muito é O Caminho na Fé, uma deslumbrante jornada de andar com Deus. Alguma coisa assim. É do Jim Steyer. Ele tem na Amazon, ele não é caro, eu acho que ele é R$20. Ele é meu livro de cabeceira, tipo assim, depois da Bíblia, as coisas assim. Tem 2 livros que eu gosto muito de ler e de reler, é esse livro e o Prática da Presença de Deus. E aí fala muito sobre isso, sobre essa prioridade de tempo com o Espírito Santo, com esse relacionamento com ele. E para mim, se a gente for resumir tudo que a gente conversou, é priorizar Cristo, né? Dentro de missões afora, onde vivendo isso aqui a vida toda ou não. Se a gente vive uma vida na palavra dele, se a gente vive... Não tem como você viver a palavra de Deus e não ser um exemplo. Não dá para só depender de Moisés e subir no monte. Até porque Deus começa a te alguma direcionar, né? Porque assim, eu entendo assim o cristianismo muito como uma vida mesmo, desde criança, neném, onde você é amamentado por alguém, ou seja, são pastores que vêm te discipulando, até o ponto de você começar a se alimentar sozinho. Né? E isso partir para outras pessoas, né? Você exatamente. alimentar outras pessoas. E chega um tempo que você vai constituir família onde você é obrigado a alimentar outras pessoas. E o evangelho é assim. Tem momentos que, no início, você é alimentado por alguém, onde alguém vai te discipulando. Vai chegar um momento que você vai começar a buscar esse discipulado sozinho, claro, sempre com uma cobertura. Que nem eu casei e ainda tenho meus pais que ainda me dão um suporte. Né? Isso é fato. Então, na palavra é assim. E depois, quando você vai constituir família, você é obrigado a alimentar alguém. Sim. Isso não pode parar em você. É a geração. Isso tem que ser a palavra. Então, Exatamente. resumindo, realmente, acredito que Eu seja. gosto muito de Êxodo 19. Que o povo fala, não, vai lá, Moisés. Eles escolheram, né? A gente está com medo. E aí Deus pediu para ele, cara, se consagra. Então, tipo, tem um processo, sabe? Para você entrar na presença. Tem um processo para você ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Mas, para mim, o mais forte desse texto é que Deus é acessível. Sim. Podia... o povo ficou com medo e escolheu não ir, mas se o povo Se quisesse. Deus falou assim, cara, eu tô aqui, ó. Tipo, sobe aí, vamos tomar um café junto, sabe? Tipo, trazendo assim pra mesa. Estar juntos na mesa. Vamos estar junto na mesa aqui, vamos ter um tempo de mesa eu e você. Só que assim, não vem de qualquer jeito. Porque assim, cara, eu sou santo. Sabe? Sem santidade ninguém vai ver a Deus. É o que Deus fala para Josué, né? Eu amo o chamado de Josué. Não só pelo ser forte e corajoso, que toda oportunidade que um crente tem. Ser forte e corajoso, o Senhor é meu pastor. A gente gosta. Os clichês, E eles são bons, eu amo. Vez ou outra, Deus dá muito na minha cara com o Salmo 23. Eles são textos necessários. Mas se a gente olha para os versículos anteriores da palavra do Senhor para Josué de ser forte e corajoso, Deus fala do relacionamento que ele tinha com Moisés. Segue na lei que você aprendeu com meu servo Moisés. Medita nessa palavra dia e noite. Então, assim, se a gente aprende no lugar certo, nós podemos reproduzir no lugar certo. E se a gente não aprendeu no lugar certo, a gente tem um Deus que dá pra gente voltar e aprender e reproduzir. E aí, a gente vai ser forte e corajoso, porque a gente vai seguir na lei que a gente aprendeu, a gente vai meditar nessa palavra dia e noite. E aí, a gente vai ser forte e corajoso. E é isso em qualquer lugar. É vivendo missões, indo para povos não alcançados, é no meu trabalho, é sendo dentista, é trabalhando com marketing. Eu não lembro do seu trabalho, mas é trabalhando onde você trabalha.
E para mim essa é a parte mais linda de servir o Senhor, porque o Senhor é acessível e Ele é um Deus todo para tudo. Sim. É o evangelho todo para toda criatura. E a gente tem liberdade de ter um relacionamento de profundidade com esse Deus, se a gente lembra do que a gente aprendeu e a gente medita nessa palavra dia e noite. E para mim isso é a coisa mais rica, talvez. Trazendo o que o Rafa falou, da questão do despertar. Tá na hora de pararmos de pedir para Moisés ir no nosso lugar. Sabe? Tipo de... Moisés, vai lá no secreto e traz tudo mastigado. Porque eu tô com preguiça de mastigar e engolir. Eu quero só O leitinho. tomar e já era. Sabe que você... Quando você faz alguma cirurgia, o Vinícius entende melhor do que eu, que você faz alguma cirurgia de algum dente, alguma coisa, e você não consegue mastigar nada, então você tem que bater e tomar. Tá na hora de parar disso. Tá na hora de crescermos, né? Tá na hora de pegarmos e falar assim, cara, realmente, eu vou entrar no secreto de fato, sabe? E falar assim, Deus, eu tô aqui. Eu quero mais, sabe? Eu quero ser... gastar a minha vida de verdade. Eu quero gastar o meu tempo na Tua presença. Lógico que eu tenho trabalho, eu tenho família para sustentar. Só que Deus me ajuda a gerenciar o meu tempo porque eu quero ter mais tempo com Você. Era isso que a gente veio conversando no carro. Cara, nós temos que gerenciar o nosso tempo melhor para que nós possamos ter mais tempo com Deus. Nós falamos, na hora que nós chegamos lá, eu e o Rafa falou, cara, o trabalho consome muito do nosso tempo. Não só do nosso tempo, mas da nossa mente, do nosso corpo, da nossa quantidade mental, física. E aí, quando você chega na igreja, você chega assim. E a estratégia do inimigo desde lá de trás, né? No Egito era assim, botou todo mundo para trabalhar até a ponto de morrer. Coloca eles para trabalhar, porque para tirar a força do povo. Eles não vão ter tempo de pensar e cultuar ao Deus deles. E aí é uma cultura. E é o que o Luca Martini conversou. É a Babilônia tentando nos tirar a visão do alvo, que é Cristo. Então, acho que uma das coisas, assim, e igual você falou, né, resumindo, cara, nós temos que gerenciar o nosso tempo. Nós temos que gerenciar o nosso tempo a ponto de falar assim, cara, nossa, igual você falou hoje, nossa, parece que o dia teve 36 horas. E eu fiz tudo, eu trabalhei, eu li a Bíblia, eu orei, eu consegui conversar com um jovem, eu consegui conversar com alguém, eu consegui fazer as minhas coisas, eu consegui estudar. E aí na hora que você deita, que você descansa, você acorda no outro dia, cara, você acorda de um jeito, igual no acampamento, que a gente dormiu 2 horas e acordou, e no outro dia a gente estava pulando lá de novo, sem voz, com a voz meio que de trovões. De Deus da Record. Voz de muitas águas. Voz de muitas águas. Eu acho que é isso, assim. Porque o trabalho dignifica. Sim. Então, é um mandamento, né? É necessário, né? É necessário. Então, tipo, logo depois da queda, é uma das primeiras coisas que Deus fala. Então, tá bom. Mas, tipo, como que a gente tem organizado o nosso tempo além disso, já que a gente não consegue controlar isso aí? Eu comecei a acordar 1 hora mais cedo para meditar. Transformou a minha vida. Eu comecei isso esse ano, tá? Não é uma coisa tipo assim, eu sou essa pessoa 10. E assim, tá bonitinho, você consegue... O primeiro dia que você falha, para voltar é muito difícil. Mas depois que eu comecei a acordar mais cedo, a minha vida com Deus mudou. E o meu dia é mais leve. E aí eu termino o dia um pouquinho mais cansada, mas eu durmo mais cedo. Então, eu acho que encontrar prioridades... Eu sei que eu não sou mãe, eu não tenho um neném, eu não tenho uma casa e marido, então eu sei que eu tô falando no lugar de uma pessoa solteira. Acordar mais cedo transformou a minha vida. E eu acho que... Eu conheço pessoas que têm família que fazem isso também. Priorizar... Já que eu não estou conseguindo dentro da minha rotina corrida, 1 hora menos de sono para o Senhor. Tem que transformar. Então, eu não preciso dormir 1 da manhã no celular. Meu pai fala, deixa para descansar na glória. E resumindo, assim, só para a gente poder finalizar mesmo... Falando em gerenciar o tempo, né? A gente já está chegando ao tempo. A Tainá ela tá mostrando 2 minutos sem 20. E como que eu sei o direcionamento da minha vida, se eu vou ser missionário, se eu não vou, se eu vou ser pastor, se eu vou ser evangelista, ou para onde Deus quer despertar. Cara, a partir do momento da busca, talvez, às vezes, não precisa nem de alguém chegar ao Vinícius, está na hora de você começar e encaminhar, sei lá, só um exemplo aqui, de 5% do seu salário para missões, por exemplo. Deus, ele vai te despertar. Sim. Talvez não seja para você encaminhar para missões, mas seja para você encaminhar para a sua igreja, que a sua igreja vai encaminhar para missões.
Então, esse direcionamento você vai começar a receber a partir do momento que você tem a intimidade com Deus. Ele vai te direcionar o que você tem que fazer com as coisas que Ele coloca na sua mão. Gente, não negocia dízimo. E eu não estou falando para... eu dou meu dízimo para missionários. Tem gente que dá para a igreja. Eu tô falando assim, é uma forma de honrar o Senhor. Sim. E eu vou falar para vocês, eu tive muito tempo, priorizava outras coisas. Desde que eu comecei a priorizar o dízimo, algumas coisas financeiras na minha vida começaram a organizar. Então, por isso que, é bíblico. É bíblico. E não é... Eu sei que, nossa, tem hora que você pensa, caraca, 10% disso aqui ia fazer uma diferença na feira do meu mês ou qualquer coisa. Ainda assim, é transformador. E, assim, como missionária, ter aquela pessoa que eu sei que todo mês vai mandar R$20. Gente, eu vou falar para vocês, R$20 faz diferença. Tem gente que fala, poxa, meus sobrinhos mandam, eles mandam R$5 da mesadinha deles. É muito legal, porque eles estão crescendo. Gente, é o meu remédio de cólica. Sabe? Faz a diferença no final, assim. Então, eu vejo muita gente falando, eu não vou mandar porque é só R$10. Caraca, saber que eu posso confiar nos seus R$10 todo mês, é porque eu sei que vai entrar os R$10 do Isaac. Isaac. Fica aí, Isaac. Assim, gente, de verdade, não acha que é pouco. Não acha que não faz a diferença, porque faz. E você está obedecendo o Senhor. E aí você pode mandar para a igreja, você pode procurar portas abertas. Lá na base a gente tem trabalho com crianças no Haiti. Você pode abraçar uma criança do Haiti, você pode abraçar um ministério no Portas Abertas. Faz diferença, sabe? E além de você estar honrando o Senhor, a gente gosta muito de ministrar isso, que você está devolvendo ao Senhor 10%. Por quê? Para você receber aquele dinheiro, o Senhor teve que preparar uma porta para você receber esse dinheiro. Então, Deus ele colocou nas suas mãos. Então, você está devolvendo ali 10% para que a obra dele possa continuar, seja com missões, seja com portas abertas, seja sustentando famílias, né? Porque a palavra do Senhor fala para a igreja cuidar, né? Das viúvas e dos órfãos. Então, para onde seja que está sendo destinado esse dinheiro, você está ajudando o evangelho. A gente pode fazer um podcast 2.0 para falar dos órfãos? Com certeza. Vamos fazer sim. Com certeza. Temos Vai que ter fazer. uma volta. Temos que fazer mesmo. Que eu gosto, para mim é um assunto. Kel, E aí a gente sabe entra lá na no rolê base. das igrejas. Fazer o papel chato, né? Entrar nos finalmente. Eu gostaria que você olhasse para essa câmera, divulgasse um pouco do seu trabalho, seu Instagram, não sei, base, formas de entrar em contato com você, as informações necessárias aí. Fica à vontade. Eu sou Raquel S. Roriz, R-O-R-I-Z, A gente vai colocar no Instagram. Eu sou missionária da Jocum BR no Instagram e Jocum Vila no Instagram também. Nós servimos com comunicação, treinamento, artes, misericórdia. Então, dependendo da área que você pode servir. Eu estou enchendo o saco do Vinícius desde o dia que a gente se conheceu, falando de uma amiga que ela é dentista no sertão. Então, você pode servir, independente do trabalho que você faz e da sua formação, tem um espaço para você no Reino de Deus. Também trabalho com ilustração, então se você quiser saber mais sobre ilustração, comunicação, fotografia, documentário e missões, entre em contato comigo, eu posso te mostrar tanto o meu perfil de artes como pessoas que estão fazendo isso de forma eficaz, tanto no Brasil como no mundo. Muito obrigada, Deus te abençoe. Deixe um comentário que os meninos vão orar por você. É isso aí. Sim, glória a Deus. Tudo bem. Quero agradecer aí pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua disposição de estar com a gente aqui nesse sábado de calor. Mais chuva? Mais chuva, mas eu espero que tenha sido um tempo gratificante para você, um tempo de mesa, assim como falando por mim, mas eu imagino que para os meninos também, que foi um tempo fantástico. Muito bom. Dá para ver a presença de Deus na sua vida, dá para ver Jesus através da sua vida, a forma como você fala, o amor que você fala pela palavra, o amor que você fala por missões. Então, que a gente pode fazer o mínimo por você, te abençoando em oração. Amém. E desejando que Deus ele possa trilhar o seu caminho da maneira mais perfeita possível. Amém. Que seja na vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, que você possa trilhar esse caminho, você e a sua família, que vocês sejam tremendamente abençoados. Amém. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo coração que vocês têm. Como comunicadora, eu fico muito feliz de ver pessoas se levantando para ser relevante para o reino de Deus na comunicação. Nas mídias. Então, que o Senhor continue abençoando vocês, abrindo portas, que vocês continuem sendo relevante
no meio de vocês, onde vocês estão inseridos. Amém. Amém. Obrigado. Só obrigado de verdade pela disposição, pelo coração em servir. Foi, eu acho que, muito esclarecedor. Foi muito confrontador, de verdade. Acho que abriu os nossos olhos e abriu os olhos de muitas pessoas que estarão ouvindo. E para que eles possam ver que missões é um ato de amor. Então, obrigado, que Deus possa suprir toda e qualquer necessidade que você tem. Amém. Deus possa abençoar a sua viagem também. Em nome de Jesus. Que corra tudo bem, que tudo Amém. vá bem. Estaremos orando. Eu sei que você vai deixar o comentário lá, então pode ser que você Vou ganhe a deixar. oração dupla. Eu vou deixar comentário em todos os lugares, o coração não cai já. Então nós vamos estar orando por você. Estamos orando pela vida de todos os missionários lá da Jocum Vila. A gente tem acompanhado lá no Instagram lá algumas coisas. O pessoal tá indo pro prático, eles estão indo pro Peru, pra Foz, aquela cortando, desculpa, mas olha pelo Não, pode pessoal, ir. a gente tá enviando a galera agora dia 22. Eles vão pro Peru, uma escola, e a outra escola vai pro Paraná, e Argentina e Paraguai, assim, né? Ali na tríplice fronteira também. Então, ora por eles. Legal. Eles estão Isso indo aí. falar de Jesus nesses lugares também. Então é isso aí. Obrigado de Deus. coração. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Que você possa alcançar muitos povos através da sua, vamos dizer, da sua arte. Amém. Que Jesus venha transparecer através da sua arte. Amém. Esse é o meu desejo para a sua vida. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Só agradecer e nós preparamos um presentinho aqui que os meninos chamam de... Welcome gift. Eu não sei falar, então deixa eles pronunciarem. Ah, thank you. E esse presente, ele tem um significado importante. Explica um pouco aí, Cauê. Cara, Sempre esse eu falo. presente é... esse presente é o seguinte. Sobre? Esse é um pedacinho da nossa mesa. Eu vou comer no ônibus. E o intuito desse kit é que você possa ter um tempo de mesa com a pessoa que Deus colocar no seu coração. Eu vou dividir com a minha amiga Lorena, que vai viajar comigo. E aí a Olha, gente vai já ter faz um lanchinho tempo na de estrada. Aí, ó. Então que Deus possa edificar a vida de vocês através desse lanche, que venha ser uma conversa, cara, baseada pelo Amém. Espírito de Deus, sabe? Então esse é o intuito, de você levar um pedacinho. Expandir a A mesa. gente não consegue cortar a mesa e dar um pedacinho para cada um que veio aqui. Então a gente fez isso daqui, entendeu? É uma bolachinha, tem 2 xícaras, tem um chazinho aí que você pode fazer também. Então, para que vocês tenham um tempo de mesa legal, um tempo de mesa abençoado, cheio da presença de Deus. Amém. Nossa, muito obrigada. Glória a Deus Deus. abençoe. Gente, boa ideia, hein? O menino do marketing é bom. É bom você... Agradecer A menina do a marketing produção também. também. Obrigada, produção. Obrigado. Obrigado, produção. Bom, gente, Comecei com vergonha, já tô aqui, ó. agradecer mais uma vez todos vocês que estão nos assistindo. Agradecer o Isaac pelo superchat Obrigado, aí. Isaac. O Isaac, que, né, pelas Valeu, doações. Isaac. O Isaac podia virar o mascote de vocês. Aí, ó. Seja você um Isaac, abençoe a gente. Amém. Deixe seu comentário para você receber orações. Eu sou Isaac. Eu sou Isaac. Então, a gente Somos queria todos agradecer você por participar aí com a gente. Seja você que está assistindo a gente aí, digamos, ao vivo, ou você que assistiu depois, não tem problema. O importante é a gente continuar juntos, né, nessa mesa. Recadinhos, recapitulando então, curtir, comentar, compartilhar, ativa o sininho para receber notificação. Toda terça-feira, às 20 horas, episódio inédito exclusivo. Instagram, @JuntosNaMesa. E também estamos no Spotify para abençoar você, É isso aonde aí. quer que você esteja. Sem desculpa. Sem massagem. Deixe comentário para receber a oração. Compartilha com o papagaio, com a mãe, com a avó, com o vô, com o Aí, olha, tio. aprendeu. Faltou com o periquito. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio, onde estaremos mais uma vez Juntos na mesa! Glória a Aê, Deus. Deus abençoe. Tamo junto. Glória a